queria compartilhar um pouquinho com vocês e falar aqui, trazer um pouco de doutrina, de ensinamento da palavra de Deus. E se você está anotando, o tema dessa ministração é igreja prostituída. Diga comigo, igreja prostituída. Repita mais uma vez, por favor, diga igreja prostituída. Por que uma igreja prostituída, irmãos? O que é essa igreja prostituída? A igreja prostituída é aquela que casa com alguém não por amor, mas casa com alguém que pode satisfazer seus desejos. As pessoas, e eu estou falando de uma forma bem genérica, elas estão buscando a Deus pelo que Ele pode fazer por elas, e não pelo que Deus é. Você concorda comigo? Pelo menos no sentido dessa explanação. Isso é uma figura de uma igreja prostituída. Ela é alguém que está buscando. E aí a figura aqui, se nós somos a igreja, existe um noivo. Amém? E esse noivo, ele quer casar com a sua igreja. Significa casar comigo e com você. No sentido de ser íntimo. Por isso a relação sexual, ela fala de um ato de extrema intimidade. E a vida de Jesus com a igreja, ela tem essa representatividade, uma relação íntima, profunda. E por que a ideia dessa igreja prostituída? E por isso eu queria trazer um pouco de ensino hoje para nós. Porque isso não é algo novo só nos nossos dias ou na nossa geração. Os nossos pais na fé, os apóstolos, eles já, em muitas ocasiões, tiveram que levantar valores e princípios, porque o povo estava se prostituindo. É só você olhar na Bíblia e olhar o povo de Israel, o quanto eles se prostituíram. E aí você vai poder ouvir um pouquinho mais e vai ficar mais claro isso para você. Primeiro, segundo a Bíblia, o que é prostituição? Segundo a Bíblia, o que é prostituição? Na Bíblia, prostituição é ter relações sexuais fora do casamento, normalmente por dinheiro. Outra forma de prostituição na Bíblia era a prostituição em rituais pagãos. Ou prostituição cultural. A prostituição é pecado e tem muitas consequências negativas. A prostituição espiritual, segundo a Bíblia, também ela é usada como uma representação da idolatria. A idolatria, ela também é uma forma de prostituir. Ela tem essa representação da idolatria. Deus é representado como um marido fiel, que só quer o bem de sua esposa, e que fez uma aliança sagrada com ela, com a igreja, comigo e com você. Mas a esposa o traiu e se prostituiu com outros deuses. Se você estiver anotando, está lá em Jeremias capítulo 3, versículo de 8 a 10. Ela foi buscar outros deuses, então ela se prostitui. Por quê? Se você tem alguém da sua aliança, né, de uma ação íntima, de relação íntima, e você busca um outro, você está prostituindo essa aliança, você está prostituindo esse pacto. Aqui, a figura que é representada aqui é Judá, né? O povo de Judá, né? Como fala, meu Deus do céu? A tribo de Judá também sabe que eu me divorciei de Israel e de que mandei embora porque ela me abandonou e virou prostituta. Mas Judá, a sua irmã infiel,
Mas Judá, sua irmã infiel, não ficou com medo. Ela também virou prostituta e não ficou envergonhada. Ela manchou a sua terra, porque cometeu adultério, adorando pedras e árvores. E o pior de tudo é que Judá, a infiel irmã de Israel, só fingiu que voltava para mim. Ela não foi sincera. Eu, o Senhor, estou falando. Está lá em Jeremias 8:10. Olha, irmãos, ela não foi sincera, ela só fingiu. Meu Deus, isso tem que, sabe, a gente precisa olhar, será que nós estamos fingindo que estamos sendo, sabe, fiéis? Você sabe que Deus não divide a sua glória com ninguém, amém? Deus não partilha seu povo com outros deuses, tal como o marido não partilha sua esposa com outros homens. Jeremias 3, de 8 a 10? 3. Adorar outra coisa que não é Deus é como se prostituir. Mas Deus ainda nos ama e perdoa quem se arrepende. Amém? Lembra o que diz lá Provérbios 28, capítulo 13? Desculpa, capítulo 28, versículo 13. Diz que aquele que confessa os seus pecados e os alcançará a misericórdia. Tem que o quê? Confessar. Qual é o outro ato? A outra ação? Deixar. Amém? Mudar, converter. A igreja, eu e você precisamos avaliar ou reavaliar, irmãos. Porque talvez alguns precisam avaliar, outros avaliar de novo, reavaliar. A quem de fato temos buscado? A quem temos servido e estamos adorando? Nós precisamos avaliar e reavaliar isso. Se buscamos a Deus para benefícios próprios, estamos prostituindo o Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo, ele consiste, tem por objetivo em dar vida pela fé. Não tem um outro caminho, não tem uma outra maneira. É óbvio que existem vertentes, mas o objetivo tem que ser claro. E a clareza desse objetivo é que nós precisamos buscar a Deus, não pelos nossos próprios benefícios, mas pelos benefícios do Evangelho de Jesus Cristo. Eu acredito que você está entendendo, não está? É um pouco contundente, eu tenho certeza disso. Porque se é para mim, é para você também. E aí a gente precisa avaliar ou então reavaliar, irmãos. E é o primeiro texto que eu gostaria de que você acompanhasse comigo, está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Por favor, projete aqui, 1 Timóteo 4, 16. Diga assim comigo, eu preciso. Diga, nós precisamos. Diga, nós necessitamos da sã doutrina. Diga, sã doutrina. O que é sã, irmão? O que é sã? Aquilo que é saudável. Diga, saudável. Nós temos tido muitas coisas que não têm sido saudáveis. Você pode estar com muita sede, ou você pode estar com muita fome, e de repente, você está num deserto muito grande, e de repente você avista uma água e você diz, que maravilha. E de repente essa água não é saudável. O que ela vai fazer? Ela vai te fazer mal. Você pode estar com muita fome, mas se aquele pão, ou se aquela comida não estiver boa, saudável, ela vai te fazer? Então, nós estamos falando de doutrina sã, uma doutrina saudável. Olha o que diz. Cuide. Aqui eu estou com uma outra versão, mas vou ler aqui. Atente bem para a sua própria vida.
ensino ou instrução dos apóstolos. Se você for buscar lá, você vai lá. O que é a didaquê dos apóstolos? Eram os ensinos dos apóstolos. Entendemos que a sã doutrina é a revelação do eterno Deus por meio das sagradas escrituras e representa o alicerce e o sustentáculo da verdadeira fé cristã. Então, é isso que é doutrina. É aquilo que você concebe como instrução, ensino, revelação de Deus por meio das sagradas escrituras. E ela traz uma base, um alicerce, ela traz firmeza. Por isso que Jesus é a rocha, Ele é a firmeza, Ele é o sustentáculo verdadeiro da nossa fé. Amém. Amém? Agora, irmãos, quero falar sobre dois aspectos importantíssimos. Diga comigo, dois aspectos importantíssimos. Olha o que diz o versículo que nós acabamos de ler aí em 1 Timóteo 4,16. Vamos ver aqui. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto a você mesmo como aos que o escutam. Então, o primeiro aspecto: salvarás tanto a ti mesmo. A perseverança em crer na verdade sempre é acompanhada da conversão genuína. Vou repetir. A perseverança em crer na verdade sempre é acompanhada da conversão genuína. Significa santidade pessoal. Diga santidade pessoal. Santidade pessoal. Então aquilo que eu estou ensinando precisa passar por você. Não pode ter uma incoerência entre aquilo que você fala, entre aquilo que você vive. Então a didaquê dos apóstolos passava pelo caminho da santidade pessoal, do compromisso pessoal, da relação com Deus. Olha o que diz Romanos, agora eu vou precisar, seja mais rápido aí. Romanos 2, versículo 7. Eu vou lendo aqui, depois você já projeta aí. Olha o que diz Romanos 2, versículo 7. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseverarem em fazer o bem e buscam a glória, a honra e vida imortal. Deus dará a vida eterna às pessoas. Dará a vida eterna às pessoas que perseveraram em fazer o bem e buscam o quê? A glória. A glória de quem, irmãos? É a sua glória? É a glória de Deus. Buscam a pessoa de Deus e a honram quem é Deus e fazem o que? Dessa honra uma vida imortal. Amém. Olha o que diz mais Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedecem sempre quando eu estava aí, Paulo está dizendo isso aos Colossos, devem me obedecer muito mais agora que eu estou ausente. Continue trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento quanto nas ações. Diga pensamentos, ações. Diga pensamentos, ações. Por isso é importante o que você pensa, porque normalmente o que você pensa é o que você age. Filipenses 4,8 vai nos ensinar isso. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, ele está dizendo, meus queridos amigos, vocês que me obedecem sempre, quando eu estou com vocês, devem obedecer muito mais agora que eu estou ausente. Porque tem gente que só é obediente quando o outro está presente. Ele não tem consciência do temor de Deus. O temor dele está sempre ligado a alguém, a alguma pessoa. Não, irmãos. Ainda que passe por isso, não é essa pessoa que pode salvar você, não é o seu irmão que salva você, não é o líder, não é o pastor, não é o líder da área tal. Quem salva você é Jesus Cristo. É Ele que nós devemos temer, é Ele que nós devemos ter como fundamento da nossa vida cristã. Então ele
sabia. Por isso me torno servo disso. Eu estou aqui para servir, para ser um ministro, para ser alguém que vai ministrar. Mas é desse evangelho que ele está falando. Foi desse evangelho que eu, Paulo, me tornei servo. E é esse evangelho que tem sido anunciado o mundo inteiro. Paulo então foi anunciado esse evangelho saudável. Agora, o segundo aspecto, eu falei dois. O primeiro é: salvarás tanto a ti mesmo. E o segundo, qual é o segundo? O segundo é como aos teus ouvintes. Diga aos teus ouvintes. O primeiro salvará e o segundo salvará a quem? Aos que te ouvem, aqueles que você ensina. Significa ensino público. Diga comigo, ensino público. Primeiro tem a ver com a realidade o quê? Da santidade pessoal. O segundo tem a ver com o quê? Com o ensino público, daquilo que é ensinado. Ao dar atenção especial à sua própria vida piedosa, significa uma vida de devoção a Deus, motivada pela paixão e amor ao próximo. Isso é ter uma vida piedosa. Talvez você fale assim: esse irmão é muito piedoso, essa irmã é muito piedosa. E talvez você pergunte: o que é ser piedoso? Ser piedoso é dar atenção especial à sua própria vida, mas ao dar atenção especial à sua própria vida piedosa, significa uma vida de devoção a Deus, motivada pela compaixão e amor ao próximo. E a pregação fiel à palavra de Deus. Isso é ser piedoso. É alguém que tem uma motivação, é algo interno, cheio de compaixão, de amor ao próximo, e também a pregação da palavra de Deus. Ok até aqui, irmãos? Agora, onde vem a advertência? Olha o que diz lá no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13 até o 16. Isaías 29, versículo 13 ao 16. Diga comigo. Essa é a advertência que Isaías está falando. É contra o culto de lábios. Diga comigo, culto de lábios. Diga mais uma vez, diga culto de lábios. Olha aqui, ó. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os, mas o seu coração está longe de. Essa aqui era a igreja prostituída. Será que nós precisamos fazer aqui uma avaliação ou reavaliar? Será que nós nos aproximamos de Deus? Olha o que Deus está dizendo pelo profeta Isaías. O Senhor diz a esse povo, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Ele vai falar que existem doutrinas de homens aí. Vamos mais? 14. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, e a inteligência dos inteligentes, o quê? Desvanecerá. Versículo 15. Ai daqueles que descem as profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Versículo 16. Vocês viram as coisas de cabeça para baixo, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. A casa, o objeto formado, pode dizer aquele que o formou: ele não me fez. Ele não me fez. E o vaso poderá dizer do oleiro: ele nada sabe. Dá um salto para Romanos capítulo 9, versículo 19 a 21. Paulo vai trazer esse ensinamento. Romanos
não será logo transformada em campo fértil? E não se pensará que o campo fértil é uma floresta? 18. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Versículo 20. Não, 19 ainda. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. 20. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados. Ainda 21. Os quais com uma palavra tornam o réu inocente, no tribunal trapaceiam contra o defensor, e contra o testemunho falso impede que se faça justiça ao inocente. Por isso o Senhor que redimiu a Abraão diz a descendência de Jacó. Onde está a descendência de Jacó? Eu e você, irmãos. Não será mais humilhado, e o seu rosto não tornará a empalidecer. Quando ele vir em seu meio os seus filhos, a obra de minhas mãos, proclamarão o meu santo nome, reconhecerão a santidade do santo de Jacó. 24. E no temor de Deus de Israel, e no temor do Deus de Israel, permanecerão. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixos vão aceitar instrução. Significa a servir a dureza, vai se inclinar, vai se dobrar. O que é isso, irmãos? Diga comigo. O ritualismo não terá proximidade com Deus. É isso que Deus estava falando. Vocês são cheios de rituais, vocês são cheios de jeito, de forma, porém vocês me têm nos lábios, mas o coração está afastado de Deus. A entrega, vocês estão servindo a outros deuses, vocês estão servindo a idolatria. Que idolatria? A idolatria é daquilo que eu quero, é o que eu agora vou buscar, é o meu bem, é a minha necessidade, é isso que me satisfaz. E nós vamos chegar em coisas aqui bem mais profundas. Então o ritualismo vazio não terá proximidade com Deus. Israel sendo hipócrita e infiel na sua cegueira espiritual, mas Deus promete redenção a Israel. É o que está dentro desse texto. Vocês estão sendo hipócritas, vocês são tudo, sabe, um povo que tem um jeito, sabe, mas as doutrinas de vocês são doutrinas de homens. Mas Deus, mesmo quando Ele vem com a correção, Ele já vem com a capacidade de trazer a redenção. Amém? Esse é o nosso Deus, irmãos. E qual é a outra advertência? Que está lá em Jeremias capítulo 2, versículo de 9 a 13. Jeremias 2, de 9 a 13. Esse povo, Deus dizendo: meu povo cometeu duas maldades, ou dois crimes contra o Senhor. Quais são eles? Primeiro, diga comigo, primeiro, Israel havia abandonado ao Senhor, a fonte da sua salvação e sustento espiritual. Olha o que diz ali
sabe, está tão claro, e você conversa com as pessoas e elas não conseguem ver. Falta o quê? Luz de Deus. Chame a luz de Deus para essa natureza, né? Para essas circunstâncias. João 4, versículo 14, uma passagem muito conhecida, é Jesus se manifestando a fonte de salvação para a mulher samaritana. Olha o que diz lá no versículo 14: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá o quê? Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Israel abandona o Senhor, fonte de salvação, fonte de vida, fonte de água. E qual é o segundo? Israel voltou a sua confiança para os objetos da idolatria. Jeremias vai fazer uma analogia, irmãos, uma comparação. Ele usa duas coisas, essas duas coisas, com um depósito subterrâneo. Significa uma cisterna. Ele vai usar essas duas coisas. O que? O abandono do Senhor, ok? Que é aquilo que Israel fez. E a segunda era a confiança da idolatria. Com essa comparação, ele vai usar essa ideia. Vocês fazem uma cisterna para acumular água de chuva, cujas paredes haviam ruído e estavam deixando as águas vazarem, tornando-se por isso inútil. Jeremias vai fazer essa analogia, essa comparação. Vocês fizeram uma cisterna para, sabe, armazenar água da chuva, mas essa cisterna, ela está rachada, ela está furada. A água entra e a água... Por isso, irmãos, aquela mulher samaritana, quando Jesus fala para ela que ele tem água, o que ela diz? Que beleza, eu nunca mais vou precisar voltar aqui. Até então seus olhos estão aonde? Em si mesmo, no meu benefício. Eu não vou precisar mais voltar, eu volto sempre aqui, eu ainda volto num horário bem diferente, para que os homens, sabe, não me recriminem. Eu sou uma samaritana, eu não tenho direito de viver no meio do povo, porque o meu povo já é um povo discriminado. E ela então, ela falou, vou resolver o meu problema. Mas ela pergunta, onde que você não tem nada para tirar água, como vai ser? Aí Jesus então responde para ela, mulher, se tu soubesse quem te pede água, então ele te pediria e te daria água. O nosso problema é que nós muitas vezes não nos sentimos saciados, porque nós estamos com as nossas cisternas furadas, e nós não retemos a salvação, nós não retemos a palavra, não retemos com fidelidade e perseverança, e logo vai se esvaziando, vai se, sabe, esvaindo e fica inútil. Essa é uma reunião hoje de um ensino bem, de uma doutrina bem admoestando, amém, irmãos? Amém. Mas é isso que nós precisamos ouvir. Amém. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu adiantar logo aqui a minha conversa. Eu recebi um post, acho que chama assim, de um amigo, que a gente quase não se fala muito, e ele me mandou algumas coisas, aonde algumas pessoas, e eu não quero falar aqui o nome de uma pessoa pública, que estava se batizando numa determinada igreja, e nessa igreja eles estavam batizando essa pessoa, um homem, com o seu parceiro. É uma pessoa pública. E aqui, irmãos, não vai nenhum dedo em rixe como alguém que diz, que absurdo, porque esses somos nós, o Israel, que temos corrompido a palavra de Deus. Sabe por quê? Eu vou chegar aqui, eu acho que no ponto final, eu não vou me delongar muito, mas está exatamente nessa ideia, porque nós queremos hoje pregar um evangelho que é muito facilitador, mas aonde nós não estamos pregando a verdade, nós estamos querendo dar um jeito para as pessoas se amoldarem naquilo que é conveniente para elas. Só que Deus não me deu uma opção para escolher um outro sexo sendo homem,
sabe, escolher um outro homem e dizer, está tudo certo, Deus me ama do jeito que eu sou. Eu não tenho dúvida que Deus nos ama do jeito que somos, mas Ele não, de maneira nenhuma, Ele vai se convencer a tomar a forma do que o barro que Ele criou tem que ser. Agora o barro está querendo dar um jeito e dizer, é desse jeito eu que me mando, eu faço o barro do jeito que eu quero e eu me moldo do jeito que eu quero. Ele não vai, porque a Bíblia diz que esse tipo de pessoas não herdarão o reino dos céus. Os homicidas, os homossexuais, amém? Os glutões, os beberrões. Ele não deixou uma condição para a gente, irmãos. E agora eu não estou aqui querendo falar de doutrina, sabe? Porque alguém que você está pregando que vive essa vida e você quer mudar ela, não. Primeiro você prega o Evangelho, deixa que o Evangelho mude a vida dela, mas não faça concessão da verdade. Porque essa obra é do Espírito ou não é do Espírito? Porque se for de outro jeito, que o homem pode fazer, o homem também pode desmanchar, mas o que Deus faz, ninguém desmancha. Porque um encontro divino muda e transforma a vida das pessoas. E o Evangelho de Jesus, irmãos, é um Evangelho que custou tudo, custou a sua própria vida. É de graça, mas não foi barato. Custou o sangue, a vida. Então, irmãos, Israel está assim, abandona o Senhor, a fonte de salvação, de sustento espiritual. E depois ele ainda faz algo, ele começa a ter a sua confiança nos objetos de idolatria. E a minha pergunta é, quais são os nossos objetos de idolatria? Ah não, eu não sirvo mais imagens. A pergunta é, que imagem? Só aquela de pau, de madeira, de gesso? Tem muitas imagens, irmãos, que nós podemos estar nos dobrando, nos curvando, tomando o lugar de Deus. Isso é idolatria. Tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida é idolatria. E nós somos uma geração que corremos muito risco, porque a gente tem coisa para entrar no lugar de Deus. Tem ou não tem? Hoje, das séries e tal, não sou contra não, viu, irmãos? Beleza? Estou aqui sendo hipócrita, embora eu não veja muitas séries, meu negócio é mais, a maioria sabe aqui do esporte e tal, mas aquilo toma meu tempo.
muitas pessoas. Muitas pessoas. Mas não todas as pessoas. Mas não todas as pessoas. Lembra que a Bíblia diz que no final do tempo o amor de muitos, mas não de todos. Amém. Amém. Há uma esperança para nós, irmãos. Vai se esfriar de muitos, mas não de todos. Aonde está aqueles que vão chorar, que vão dizer: Deus, não deixa meu coração esfriar, não deixa meu coração se apartar de ti, não deixa meu coração te abandonar. Tu és a fonte de salvação. Como eu posso te abandonar? Como eu posso te deixar? Tu és fonte de salvação, sustento. Como eu posso fazer essa asneira de fazer isso? Ou então, Senhor, agora eu quero, sabe, vai ser do meu jeito, desse meu jeito, cansei. O Evangelho me fez sofrer muito tempo, agora eu não vou sofrer mais. Aí você vai fazer agora um ídolo, uma imagem para si mesmo. Tempos perigosos. Muitas pessoas, não todas as pessoas, se tornariam intolerantes para com a pregação confrontante e exigente da palavra de Deus. Ela confronta, irmãos. Não tente dar jeito para o Evangelho. Não tente dar jeito para as pessoas entrarem. Olha, eu vou te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7: a porta continua estreita. Não negocie a porta. A porta é estreita. Ah, mas deixa que entre de qualquer jeito. Não serve entrar de qualquer jeito. Porque nesse mesmo capítulo, Jesus vai afirmar: muitos pregaram, muitos fizeram, muitos expulsaram, mas apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, disse Jesus. Eu vou jogar nesse jogo lá, não vou não, irmãos. Eu vou me sujeitar, eu vou me agarrar, como diz lá em Isaías 40, aqueles que confiam, esperam no Senhor. Amém? Subirão com asas como águias, correrão, não descansarão, caminharão e não se fatigarão. Faça, sabe, agarre no Senhor. Se eu não me engano, essa palavra é queva, alguma coisa assim, é agarrar. Segura firme nele. Até porque as mãos dele já estão entendidas. Lembra Pedro afundando depois de andar sobre as águas? Quando ele começou a afundar, Jesus não disse: falei para você, ele vai afundar mesmo. Não. As mãos de Jesus já estavam prontas para agarrar ele. Vem cá. Você me viu como rocha, só que você agora está naufragando. Volte para a visão da rocha. Eu sou a base da sua vida. Não coloque outra coisa, outra confiança nesse lugar. São tempos perigosos. A pregação não pode, sabe, de forma nenhuma ser negociada. Não. Olha o que diz Tito, capítulo 2, versículo 1. Mas você, Tito, Paulo dizendo para Tito: mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine de acordo com a doutrina verdadeira. Voltando para o texto de 2 Timóteo capítulo 4, 3, diz assim: segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira dos ouvidos. E eu vou terminando dizendo para você: vai existir, ou melhor, já existe, porque já vivemos esse tempo onde cristãos na igreja seguem seus próprios desejos e cercam-se de pregadores que lhe oferecem, escute, as bênçãos de Deus à parte do perdão divino. Vai oferecer a você
Se arrependa dos erros que você fez. Não está, sabe, sendo aqui agora colocada a ideia do seguinte: não, de qualquer jeito Deus te ama. Na essência dele, ele não pode negar a si mesmo, ele ama. Tanto é que ele ama que ele deu o seu filho unigênito. Amém? Mas tem uma condição: para quê? Para que, com que propósito? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida para sempre. Vou repetir. Vai existir, ou melhor, já existe, porque já vivemos esse tempo onde cristãos na igreja seguem seus próprios desejos e certos pregadores que lhe ofereçam as bênçãos de Deus, a parte do perdão divino e a salvação divina, a parte do arrependimento por parte deles, sentem coceiras para serem entretidos com ensinos que irão produzir sensações agradáveis e fazê-los sentirem bem com relação a si mesmos. Você precisa me entreter e me dar uma sensação de prazer, porque se você não me der isso, eu vou na próxima prateleira do mercado e eu vou procurar um outro produto que me satisfaça. Igreja virou um produto de satisfação dos crentes. Graças a Deus ele continua sendo Deus. Para consertar o nosso coração, consertar o coração dos líderes. Isso me estremece minha vida, irmãos, porque parece que às vezes a gente está ficando muito careta. Dá uma adequada aí no evangelho aí, porque pô, a igreja tal, tá tudo explodindo, tudo bombando. E aí cada um vai dar conta de si, mas isso não pode ser pelas motivações erradas, porque senão a gente vai estar nesse risco aqui, ó, fazendo sentirem bem em relação a si mesmos. Seu objetivo é que os homens preguem segundo as suas próprias cobiças. Prega segundo as minhas próprias cobiças. Sob essas condições, os ouvintes vão ditar o que lhe deve ser pregado, em vez de ser Deus que dirá isso por meio de sua palavra. Prega o que eu preciso ouvir. A gente dá até a petulância e diz assim: não, vou embora e levo o meu dízimo. E você precisa do meu dízimo para sustentar a igreja. Não é o seu dízimo que sustenta a igreja, é a sua fidelidade que sustenta a igreja. Você pode dar um dízimo muito pequeno, se você for fiel, Deus é quem te sustenta. Você pode ser um cara que dá um dízimo muito grande, se você for infiel, tudo vai vazar. Observe. Eu vou terminar. Doutrina sem amor é diabólico.
se as bases elas estão sendo, sabe, minadas. Porque muitas vezes existe um confronto no nosso coração. Quando eu recebi essa matéria, eu falei, meu Deus do céu, aonde é que está esse negócio que eu não tenho nenhuma dúvida que nós devemos, viu? Não é uma escolha, é um dever amar todas as pessoas como elas são. Amém? Amém. Quem sabe que me conhece um pouco mais de perto, eu não tenho nenhum problema de estar perto, conversar com pessoas que são de uma sexualidade diferente da minha, no sentido não inverso, mas que são homens, mas que escolheram ter uma relação com outro homem. Eu não tenho dificuldade de estar com essas pessoas, não tenho dificuldade de conversar com elas, não tenho dificuldade de amá-las, mas eu tenho pedido ao Senhor, Deus me dá graça para falar um evangelho que não dá jeito para que as pessoas se sintam, sabe, aceitas. Porque o que adianta eu aceitá-las enquanto elas estão, sabe, se rebelando contra Deus, e Deus está dizendo, eu rejeito esse jeito que você está tentando dar um jeito. Porque Romanos capítulo 1 diz que a natureza, ela está agora querendo ser como Criador. Irmãos, na boa, vamos amar as pessoas. Sabe por quê? Por trás da estrutura dessas pessoas que estão buscando sexos semelhantes, tem rombos enormes nas almas dessas pessoas. E precisamos amá-las sim. Mas precisamos levá-las a uma consciência e a um confronto pela palavra de Deus, para quebrar, dinamitar as estruturas malignas que estão sendo plantadas. Não é de hoje, mas sobretudo os nossos tempos, e aonde as nossas igrejas, os nossos líderes e pastores estão fazendo de tudo para ganhar as pessoas, para deixar suas igrejas cheias, mas elas estão negociando a palavra de Deus. Os nossos irmãos, os nossos pais na fé, eles pagaram um alto preço para que esse evangelho mudasse a vida das pessoas. Eu quero terminar dizendo o seguinte para vocês, irmãos. O primeiro milagre que Jesus fez, quando ele foi a Caná, naquele casamento, aquele casamento representava uma aliança. Em um determinado momento daquele casamento, faltou o que naquele casamento? Faltou vinho, sim ou não? Sim. Faltou sabor, faltou, sabe, ali naquele casamento algo. Jesus manda pegar as talhas que os judeus lavavam as mãos
estado dele não foi modificado, foi transformado.